Então você viu a cena do Tenório sendo pego pela sucuri, arrastado para dentro da água para ser devorado. Um fim trágico do Tenório. Mas será que é possível? Será que sucuris realmente devoram seres humanos? Eu sei que você vai dizer aí algumas coisas que você ouviu falar, não é não? O tal do dentista, do indígena, do exército que viu isso mais aquilo, que tem fotografia não sei aonde, de pessoas sendo devoradas. A gente vai falar sobre isso um pouquinho, mas lembre-se, você está falando com um especialista, aliás, o único no Brasil especialista em comportamento predatório de sucuris. Então, vamos com calma aí. Olha, sucuri não faz aquele tipo de predação. Eu sei que realmente impacta pra caramba. Ela vai ali no filme do Tenório, né? Pega nas pernas do Tenório e o arrasta para dentro d'água. Isso foi feito porque a sucuri da gravação, e eu conheço o dono dela, ela não é tão grande assim. Então precisava dar um impacto, precisava dar um efeito. E por isso ficou assim interessante na cena que ela ficasse ali nas pernas e o puxasse o Tenório para dentro d'água, causando assim um impacto visual para as pessoas verem, oh caramba, o que aconteceu assim, o que aconteceu ali? Mas não é assim que a sucuri preda. Eu estou te falando isso porque eu sou especialista justamente em comportamento predatório de sucuris. Quem quiser conferir, dá uma olhada no meu mestrado, é livre, tá? Você bota lá, comportamento predatório de boídes, de diferentes hábitats, que você vai achar exatamente como é que uma sucuri preda. Foi eu o primeiro a fazer esse estudo. Olha, não é assim que ela faz na vida real. Na vida real, a sucuri, fora d'água, é assim muito ineficaz. A gente já fez vários testes com sucuri e fora d'água ela não é um exímio predador. Eu já vi uma sucuri, aliás, algumas vezes, sucuri predando coelho, e eu tô falando de sucuri de mais de 4,5 metros, bem maior do que aquela lá da novela, tendo uma dificuldade enorme para predar um coelho fora da água. Demorou muito tempo para que ela conseguisse fazer a constrição. Em contrapartida, meu amigo, dentro d'água elas são completamente eficazes. São predadores perfeitos. Isso porque elas se utilizam da água para fazer a predação. E sabe como é que elas fazem? Elas vêm à presa ao longe, vão até próximo, mergulham, vão até a próxima presa e a pontinha da cauda da sucuri serve de gancho. Ela usa como âncora. Quando ela está chegando perto da presa, ela vai ancorando essa pontinha da cauda em qualquer lugar, tipo um tronco de árvore, tipo uma pedra. E quando ela chega perto da presa, ela dá o bote, geralmente na região anterior, entre a cabeça e o tórax. Ela dá geralmente o bote, pescoço, tórax, tá bom? E puxa a presa para dentro da água. Quando ela puxa a presa para dentro da água, ela se enrola e faz o processo chamado constrição. Ou seja, sucuris, jiboias, epícrates são serpentes constritoras. Elas matam por sufocamento e constrição. Ou seja, a presa acaba morrendo por uma constrição cardiorrespiratória. Ela vai contrair também as artérias veias e impedir que a presa respire. Ou seja, toda vez que a presa tenta inspirar, não consegue. Quando a presa expira, ela aperta ainda mais. Só que a sucuri tem um detalhe. Ela toda vez que preda, e foi eu quem descreveu isso, tá? Puxa a presa e a presa sempre fica de cabeça para baixo. Sempre. Todos os testes que foram feitos, a presa fica de cabeça para baixo. E o que isso significa? Significa que, mesmo em uma área rasa, a presa, além da constrição, acaba morrendo afogado. E é por isso que a sucuri é extremamente eficiente dentro d'água e não fora d'água. Sucuri atacando perna de pessoa para arrastar para dentro d'água, isso não existe. Isso não existe. Inclusive eu desmascarei aquela senhora lá na represa, lembra? Que falou que foi puxada por uma sucuri para dentro d'água. E eu disse mentira e provei para todo mundo que ela estava viajando na maionese. Então aquilo não aconteceria. Sucuri não arrastaria ninguém para dentro d'água, simplesmente amarrando a pessoa pelas pernas e puxando para dentro d'água. Isso não existe. Isso foi cena de filme. Pode ficar tranquilo. Agora, lembra que eu disse que o bote geralmente é na região do pescoço, cabeça, tórax.
Pois é, talvez seja esse um dos motivos de sucuris não serem assim predadoras de seres humanos, porque seres humanos ficam em pé. E olha, eu sei que vai ter gente aqui fazendo um monte de hate, e eu vou dar logo o bloco, eu vou logo dizendo. Mas, veja, você não tem prova de nada, você ouviu falar com um amigo, do tio, do vizinho, do irmão, do avô. Cara, para com isso. Ó, entre você ficar com um biólogo com mais de 20 anos de carreira, que trabalhou no Vital Brasil, que trabalha como biólogo. Já trabalhei como biólogo no Parque Atalaia, sou chefe de um parque. Trabalho sim na natureza. Trabalhei com sucuri, trabalhei com serpente. Tenho livro publicado na área. Ao invés de você ficar com um biólogo com 20 anos de carreira, tu prefere ficar com a tia do Zap, é melhor tu ficar com a opinião do biólogo. Então vamos lá que eu vou te explicar o porquê disso. Essa história do dentista que foi pego por uma sucuri, ela acontece em tudo quanto é lugar. Já ouvi caso do dentista que foi predado por uma sucuri em São Paulo. Houve caso do dentista que foi pego por uma sucuri na Amazônia. Eu ouvi caso do dentista que foi pego em Minas Gerais. Eu ouvi caso do dentista que foi pego até no Rio de Janeiro, sendo que no Rio de Janeiro não tem sucuri. Então, esse é um grande indício de que essa história é fake. Porque, afinal de contas, parece até que sucuris só se alimentam de dentistas. Nossa, isso não é real. Ah, mas o indígena... Cara, não é real. Não existe nenhum ataque oficial. Não tem. Tem para Malaiopiton reticulatus 2 casos, sim, de Malaiopiton reticulatus que mataram e devoraram pessoas. 2 casos. Apenas. Ao longo de todo esse tempo. Sucuri não tem. Não tem. Acabou. Não tem nenhum relato oficial. Ah, Henrique, mas não pode acontecer. Olha, eu trabalhei com sucuri, eu tenho mestrado em predação de sucuri. E eu posso te afirmar que o sucuri tem sim a capacidade de capturar e matar um ser humano. Até porque ela afoga. E, né? Você não precisa de muito para se afogar. Isso é fato. Ela pode fazer. É fato. E eu não duvido que uma criança ou algo parecido não tenha sido devorado. Existe essa possibilidade. Ela é real. Mas, oficialmente, nunca aconteceu. E o dentista é mentira. Para com isso, gente. Que coisa feia. Fica compartilhando fake news. Escuta o especialista que é melhor. Olha, sobre devorar, a gente tem várias hipóteses de que talvez a sucuri não consiga devorar o ser humano. Primeiro, porque o bote para ela não é interessante, é muito alto para dar o bote. Segundo, que nós temos clavícula. Isso pode dificultar na deglutição. Então, assim, a gente não tem nenhum relato oficial. Nós, seres humanos, não fazemos parte da cadeia alimentar destes animais. Nós não somos presas naturais. Assim como ser humano não é presa natural de nenhum organismo no mundo. Nós não somos presas naturais de nenhum organismo. Tubarão não vem na cidade para comer ser humano. Crocodilo não vem na cidade para comer ser humano. Leão não vem na cidade para comer ser humano. Nós não somos presas naturais. E isso não significa que se você nadar, tu não possa ser predado por um tubarão, mas você não faz parte da cadeia. O animal não entende você como sendo da cadeia. Mas problemas acontecem. Se tu estiver lá de bobeira, tu pode virar janta. Isso é fato. E foi o que aconteceu com as 2 pessoas lá na Ásia com Malaiopiton reticulatus. Aconteceu. Mas serpentes não vivem de ser humano. É do tipo assim, jararacas vivem de roedores. Se acabar os roedores, acabam as jararacas. Logo, os jararacas são predadoras naturais de roedores. Entende a diferença? Ser humano não é base da cadeia alimentar de nenhum animal, muito menos de serpente, onde só 2 casos apenas foram registrados. Sucuri, nenhum caso. Mas volto a repetir, eu não duvido que não tenha acontecido por uma pessoa pequena, por uma criança, eu não duvido que isso não tenha acontecido. Mas não seria daquela maneira da novela, onde ela pegaria pelas pernas e arrastaria para dentro d'água. Sucuri, fora d'água, é muito ineficiente em termos de predação. Isso não significa que ela não possa te morder e tu ter um trabalho danado. Porque uma sucuri de 4 metros, se te morder sozinho, você vai ter muito problema. E aí, você pode acabar até vindo a óbito, dependendo de onde que ela se enrola. Eu já vi casos onde a pessoa teve muito sufoco para se livrar. Elas são realmente fortes. Realmente muito fortes.
Mas não, de maneira nenhuma, sucuris atacam daquela maneira, não arrastam as pessoas daquela maneira para dentro d'água. A maneira que ela tem de atrair a presa para dentro d'água é aquilo que eu te falei, engatilhando a cauda e puxando já para dentro d'água assim, ó, no bote, ela tá enrolada já dentro d'água, ela puxa no bote. Sair da água para ir lá e capturar a presa e arrastar para dentro d'água, isso não existe, ok? E quem tá falando aqui sou eu. Tem até livro publicado nisso aí, tá bom? Sugiro vocês comprarem lá As Serpentes Mais Famosas do Mundo, que é um livro maravilhoso, lindo, lindo, lindo. Olha, entenda uma coisa, aquele vídeo ali foi feito para impressionar, não para dizer a verdade. Aquilo é uma lenda, é uma história. O Velho do Rio nem existe, assim como o Boitatá e o Boto, são todas lendas. Acostume-se com isso. Lendas são lendas, tá? A realidade é bastante diferente. E quem tá falando aqui é um especialista. Confia na minha palavra que é melhor. Até porque é só tu olhar na minha dissertação de mestrado, onde eu coloco tudo direitinho, tá bom? Mas valeu a novela, não valeu? Então, se inscreve aqui e compartilha.